Boa noite a todos, mais uma vez. Nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso online da Doutrina Espírita, módulo 2, pelo grupo Solidariedade, né? Então, vamos iniciar a nossa aula fazendo uma prece, pedindo a assistência dos bons espíritos nesse momento, né? Então, vamos respirando profundamente, agradecendo mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento de reflexão e de estudo, e que a espiritualidade possa nos assistir neste momento. Que assim seja e assim será. Então, vamos lá. Olha que alegria. Nós tivemos 3 aulas, né, até agora. E hoje nós faremos a fixação de conteúdo destas 3 aulas. Para quem não entendeu nada, para quem não leu, é uma grande oportunidade da gente se inteirar novamente do que nós dissemos até agora, né? Principalmente porque, muitas vezes, a gente não tem o hábito de ler a aula, falar, eles vão falar e tudo, mas é muito importante a gente se inteirar com a linguagem do Livro dos Espíritos, com a linguagem de Kardec, um homem do século XIX, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa se habituar a fazer. E, assim, nós tivemos a aula sobre... Deixa eu ver aqui na minha cola, que senão não vou lembrar de tudo. A aula 1, que foi sobre a criação, formação dos mundos. Aula 2, princípio vital, essa é bem comprida. Seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, instinto e inteligência, né? E a terceira aula, que foram os 3 reinos, minerais, plantas, animais, homem e a metempsicose, né? Esse nome comprido, o que será isso? Certo? Então, assim, é um momento de fazerem perguntas e tudo, para a gente poder realmente entender qual é a proposta. Vejam que no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos propõem que a gente faça uma reflexão sobre tudo. Então, nos apresenta uma maneira de pensar juntamente com a ciência, sabe? Porque, até então, nada parecido com o Espiritismo tinha surgido, vamos dizer assim, exceto os espiritualistas, mas muita coisa diverge do espiritualismo de uma forma geral, né? E a gente precisa entender isso, entender principalmente que existe o mundo espiritual, certo? E como é que ele funciona. E assim, gente, a gente não precisa saber a cor, a gente não precisa saber os detalhes, se tinha tijolinho amarelo, se era marrom, se era vermelho. Mas, assim, nós precisamos entender para poder começar a conceituar as coisas de forma diferente, sabe? E a doutrina espírita nos pede e nos convida a isso, né? Então, a primeira aula foi falado do universo, né? Então, eu pergunto a vocês, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? Alguém se arrisca? Silêncio, né? Não? Quem dá mais? 1, 2, 3. Então, assim, isso está na pergunta 37 do Livro dos Espíritos, né? E aqui o Espírito de Verdade nos fala o seguinte: ele não pode, o universo, né? Não pode ter sido feito por si mesmo, senão não seria obra de Deus. Ou seja, a vontade divina vem à frente de tudo.
Por isso que Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo bem? Então, assim, existe de todo sempre. Então, por isso que eu falo de conceituar. A gente usa muito a palavra eternidade, usa muitas coisas relacionadas ao espiritismo, que, na verdade, não tem em nenhum livro da codificação. Eu não gosto muito de falar de codificação, mas porque a gente sempre pensa nos 5 livros, mas, na verdade, são 32 obras, contando com a Revista Espírita, né? Perdão. Mas, assim, o universo, ele não existe desde sempre, porque senão não seria obra de Deus. Mas ele existe pela vontade de Deus, certo? Porque no livro de Gênesis está lá, né? E no começo Deus criou, e ele pensou, sei lá, ele pensou nas águas, né? No céu, e viu que era bonito. E assim, por exemplo, isso está na luz, né? Ele pensou na luz e a luz se fez, né? Então, vejam que esse pequeno início do livro de Gênesis tem uma coisa muito interessante com o Espiritismo, que é a questão do pensamento e da vontade. Então, é preciso pensar para que algo se materialize, né? Aconteça. A gente não usa muito essas expressões. Precisa pensar positivamente, eu vou pensar para visualizar, para aquilo acontecer. Não se fala muito comumente isso? Então, Deus pensou, viu que era bom, e aquilo que era bom aconteceu, né? Só que a gente tem que entender assim que as coisas não aconteceram no estalar de dedos. Meus dedos não estalam mais. Mas, assim, não acontece de uma hora para outra. Não acontece aconteceu, tocou uma musiquinha, entrou uma luz, nada disso. Existe um tempo para que as coisas aconteçam. Assim como existe um tempo para que o nosso planeta se formasse. Mas isso não significa que nós estamos negando a Deus. O que não significa também que a gente vai pegar a teoria do criacionismo e dizer que aquilo é verdade. Certo? Deus soprou a alma na pessoa, no barro, e ali se fez o homem. Poeticamente, simbolicamente, é bonito, mas não foi isso que aconteceu. Certo? E a gente tem que entender isso. Não é porque eu não acredito, que eu não sei o quê. Aí vai de cada um. Mas a doutrina espírita está nos dizendo que, sim, Deus criou tudo pela sua vontade. Mas o nosso planeta, mesmo que seja vontade divina, ele levou um tempo para se formar. E esse tempo foram muitos e muitos anos. Foram 4,54 bilhões de anos. Então, o nosso planeta era uma bola de fogo, esse fogo foi se arrefecendo e permitindo o quê? A ação de processos químicos que se atrairiam, formando elementos que permitiriam o surgimento de bactérias, micro-organismos, seres de composição muito simples. Foram assim que apareceram os seres vivos. Mas não foi assim em um dia, 2, 3, não. Demorou muito tempo. Imaginem o seguinte, que até hoje todo mundo sabe a fórmula da água, mas não se consegue criar essa água num laboratório. Não exatamente como ela existe, sabe? Em determinadas coisas nós sabemos o que é, sabemos a composição, mas não conseguimos fazer igual.
certo? E aí é que está a inteligência divina, que está por trás de tudo isso. Só que existe um tempo, e esse tempo, esse processo todo, é explicado pela ciência. E por que o Kardec insiste nisso? Porque até então não se aceitava esse tipo de conceito. Como que a ciência vai explicar uma coisa que só Deus explica? Certo? Então, nós temos várias teorias de muitas coisas. E a teoria mais aceita é a do Big Bang, sabe? Que é da grande explosão. Muitos cientistas ainda tentam, e já fizeram uma série de aparelhos, tudo, para tentar reproduzir, lógico que numa escala menor, o momento da explosão que iniciou, vamos dizer assim, o nosso planeta. Né? E ainda não conseguiram totalmente. Porém, essa é a teoria mais aceita. Ah, mas aceita por quem? Porque achou bonito? Não sei o quê. Não, existem estudos enormes sobre isso. É passado por várias escolas, enfim, para ser apresentado ao mundo científico, para alguém provar a sua teoria, demora muito tempo, exige muita pesquisa, exige muita prova. Então, o que mais se aproxima, ainda como teoria, é a do Big Bang. Tá? Já falei da vontade de Deus, né? De que ele pensou, viu e criou. E a gente não pode esquecer do pensamento e vontade, por quê? Porque aonde caminha o nosso pensamento e vontade, ele caminha pelo fluido cósmico universal. E é sempre bom a gente lembrar disso. Mas quem falou? Isso está no Livro dos Espíritos. Isso está na teoria do Espiritismo que Kardec nos propõe. Certo? Tudo bem por aí? Está tudo certo? Dormiram? Ainda não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender que, assim, o quanto é complicado essa atração dos elementos químicos e de existir, naquele momento, tudo encaixadinho, temperatura, luz e etc., para que algum fenômeno aconteça. O Marcelo Gleiser, ele é um físico brasileiro muito conceituado, ele fala, inclusive, disso, que o nosso planeta, que ele fala assim, que a gente maltrata muito o nosso planeta, né? E realmente ele tem razão. Então, assim, ele diz o seguinte, que imaginem o tempo e tudo que acontece no nosso planeta, esse tempo, essa atração dos elementos, tudo que acontece para que a vida e tantas coisas no nosso planeta aconteçam. E a gente não dá valor a isso, sabe? Tratando o nosso planeta de qualquer forma, como se ele estivesse aí para nos servir, né? Então, essa ideia é uma ideia bastante equivocada. Assim como o Kardec comenta, né, numa das passagens aqui, que foi dito na primeira aula, que é a teoria da... como é que chama? Gente, de geração espontânea. De como surgiram a vida, né, no planeta. E, assim, essa teoria de geração espontânea é como se, assim, ai, puf, nasceu. Sabe coisa de desenho? Que aparece aquela coisa? Ai, nasceu, aconteceu, apareceu ali, como se fosse uma coisa muito simples. E a gente vê que determinadas respostas e perguntas, ele tende a ir para esse lado da teoria da geração espontânea. Que ela apareceu, vejam que coisa interessante, com Aristóteles, o grande filósofo,
que foi de 384 a 322 antes de Cristo. Mas essa teoria foi provada de que ela não existe pelo Pasteur, né, que viveu de 1822 a 1895. Né? Então, a gente tem que entender assim, existem seres, né, que eles se reproduzem sem necessidade da cópula, exatamente, né? Tem que ter o macho e a fêmea, né? Então, acontece isso. Por exemplo, uma estrela do mar, ela pode formar uma outra estrela do mar através de um pedaço dela que foi tirado da principal, que é o que se chama de fragmentação, né? E alguns, se é que a gente pode chamar animais, mas seres um pouco mais primitivos, eles podem se reproduzir de forma assexuada, sabe? Mesmo um indivíduo só pode fazer isso. Mas vejam que são as peripécias da natureza e da inteligência divina. Quanta coisa maravilhosa acontece nesse nosso planeta, né? E tudo isso para que a gente vá se adaptando, encontrando caminhos, enfim. Assim como chegamos no estágio hominal. Tudo bem, gente? Tem um monte de gente com a câmera desligada, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Então, vamos para a segunda aula, que foi sobre o princípio vital. Alguém sabe dizer o que é princípio vital? Arrisca? Não? Então, vamos lá, gente. O princípio vital é aquilo que dá vida à matéria. Se esse copo aqui, não vai dar para ver por causa do filtro, né? Se esse copo aqui tivesse vida, ele teria o princípio vital. Todos nós aqui temos, né? Porque senão seríamos só um corpo, né? Pode falar, Maria José. Pode falar. Está sem som. Você está sem som. Eu estava pensando e apertei a mãozinha, mas eu estava pensando sobre, já vou falar sobre o quê, né? É tudo muito vago, mas dá para entender, certo? O que tem vida tem princípio vital, o que está, os seres que são animados têm princípio vital, e o restante é matéria que não tem princípio vital. Então, eu só estava raciocinando aqui sobre. Não é porque você levantou a mão e tudo bem, mas não tem problema. Sim. E a questão, já que eu levantei a mão aqui, sobre o princípio da vida, né? Eu tenho um entendimento, só quero saber se tem a ver com isso. O que vocês falaram. Que o homem ele não surgiu assim, de repente, né? Existiu toda uma evolução. É isso, é sobre isso que vocês estão falando. Existiu toda uma evolução, desde a pedra até o homem. Isso, assim, existe uma evolução de tudo, né? De tudo no nosso planeta. Porque se a gente colocar, por exemplo... Que foi isso que eu entendi, de repente eu entendi errado. Não, é porque, assim, vejam que o Kardec está perguntando tudo isso para os espíritos para entender o mundo espiritual. E para entender, através da ciência, como tudo se formou, como aconteceu. Porque se a gente for, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai ver coisas mirabolantes, que o mundo foi criado, o nosso planeta foi criado em 6 dias, sabe? Ah, sim. É esse tipo de coisa que ele quer chegar, sabe? Uhum. E para dizer assim, olha, o que eu estou falando, cientificamente é comprovado, e isso não diminui
as questões morais e muito menos a fé. Sim. Pode falar, Elaine. Quero contribuir um pouquinho com a minha dificuldade, viu, Josete, que eu tive também quando eu estudei isso pela primeira vez. Era muito difícil falar, poxa, mas um dia eu já fui pedra. Não, mas um dia eu já fui alface, será? Quando a gente fala nesse capítulo, a gente está falando da parte do espírito. Tudo começa no princípio vital, que é a matéria inteligente, que ela vai estagiando, ela vai passando em cada reino. Então, ela vai passando no reino das pedras, nos minerais, nos cristais e tudo mais. Depois ele avança para o vegetal, depois para o animal e chega no nominal. Isso a gente está falando apenas do espírito. A gente precisa separar a parte do corpo material e a parte do espírito. Aí fica um pouquinho mais fácil de entender. Porque quando eu li pela primeira vez, eu falei, não é possível que um dia eu fui pedra. Como é que se transforma a pedra em gente? Então, pensando que a gente está falando só no estágio, na evolução do princípio vital, até chegar no espírito. Eu entendo isso já faz tempo, sobre a questão de a gente ter sido pedra e hoje é ser humano, entendeu? Mas eu estava na dúvida se era sobre isso mesmo que vocês estavam falando. Às vezes a gente não abre a boca para não falar besteira, mas é melhor falar besteira e ir aprendendo junto, né? Tá bom? Mas eu vou deixar vocês falarem agora. Como a Débora disse, levou muitos e muitos e muitos anos, mas é exatamente isso, né? O que nós precisamos entender é que, assim, na maneira de conceituar, que o Kardec nos coloca, tudo bem que aqui ele está falando tudo da vida espiritual, mas quando ele fala em princípio vital, ele está falando em vida. Quando ele fala em princípio inteligente, ele está falando do espírito. Certo? Então, são coisas diferentes, que se complementam, mas são coisas diferentes. Porque o homem, por exemplo, eu aqui, se eu não tivesse princípio vital, e se eu não tivesse o princípio inteligente, que é o meu espírito, eu não estaria falando aqui com vocês. Certo? São coisas diferentes. Só que em determinados momentos ele vai colocar... agora esqueci. Ele vai colocar fluido vital. E por que ele coloca fluido vital? Porque o princípio vital é matéria. A matéria vem do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, vocês devem ter ouvido o ano passado, ele é semimaterial. Ele é a matéria-prima de todo o universo. Os espíritos desencarnados manipulam esse fluido cósmico, como nós também. Certo? Então, é por isso que ele está nos dizendo tudo isso, para dizer, olha, a vida foi criada assim, tudo. Agora, quanto a ser pedra, alface, tudo, é o seguinte, Deus, quando cria, e ele cria o tempo todo, eu não sei se é na próxima aula, eu vou falar sobre isso também, mas não tem problema, a gente vai encaixando as coisas quando aparece dúvida. Porque senão fica, vou falar na próxima aula, fica aquele suspense, e aí todo mundo esquece o que já falou, o que perguntou, o que etc. Né? Então, assim, Deus cria o tempo todo, e nós somos criados por Deus, o Espírito. Na verdade, no livro dos Espíritos não tem uma resposta, porque assim, a gente sempre procura, né, uma resposta. Sim, não, é assim, é desse jeito. E o Espírito de verdade, ele não responde assim para a gente. De maneira nenhuma. E tem coisas que a gente tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes para poder entender. Né? Então, assim, a partir do momento que Deus cria a nossa centelha divina, que vai um dia ser o princípio inteligente, aí estagia por os outros reinos. Como isso acontece em detalhes, não o sabemos. Por quê? Porque Deus não quer que a gente não saiba? Não, né, gente? Porque, assim, se até hoje a gente está tentando entender o que Jesus fez,
como é que a gente faz para seguir os seus passos, como é que a gente se intera do pensamento do que é o espiritismo. Se a gente está aqui ainda está patinando, que dirá querer entender essas grandes coisas? Porque se a gente parar para pensar, vejam como é difícil, por exemplo, a gente conceituar o que é o infinito. Eu falo, eu entendo, vocês entendem. Mas o que é o infinito? Não sabemos, né? A mesma coisa conceituar a eternidade. Ah, somos espíritos eternos. Ai, que lindo. Tá bom. Mas o que é a eternidade? Entende? Então, a gente tem que entender assim, somos criados por Deus. A partir do momento que somos criados por Deus, essa centelha divina, ela vai estagiar. E por quê que ela vai? Porque ela precisa de um tempo para se desenvolver, para chegar ao estágio que nos propõe o Livro dos Espíritos, que é o estágio hominal. Tá? Agora, o princípio vital é aquilo que dá vida. Tanto que ele responde aqui, é o que animaliza a matéria. Por que ele usa esse termo, animal? Porque aquilo não é animal, é um animal, de ânima, tá? É de ânima, de alma, certo? Mas a alma, que está ali no princípio inteligente de todo o planeta, mas que vai dar vida a alguma coisa, certo? Tudo bem? Então, tem hora que ele vai falar fluido vital, princípio inteligente, que é outra coisa. Quando veremos, por exemplo, a Gênese de Kardec, tem um capítulo maravilhoso que fala sobre isso, inclusive dos fluidos. Tudo bem? Eu sei que é complicado, mas, como dizia um dos políticos aí já faz tempo, juntos chegaremos lá. Certo? Só vou falar boa noite, tá? Oi. Oi, Cláudia. Tudo bem? Que bom que você chegou. Então, nós temos que entender, porque, assim, não é fácil a gente conceituar como é o mundo espiritual. Agora, se a gente não entende nem a nossa origem, e Kardec aqui está nos dizendo, junto com o Espírito da Verdade, que as coisas caminham juntas, sabe? E que não é demérito você dizer que demorou tantos anos e não foi feito em 6 dias, sabe? É bonito dizer que nós viemos do pó, do barro. E sabe por quê? Porque nós temos a mesma constituição química, só que somos diferentes. Por quê? Porque temos o princípio inteligente, certo? E por que ele fala do princípio vital, continuando aqui a aula? Que é a causa da morte. Qual é a causa da morte? Vocês lembram? Não, né? A causa... Pode falar, José. Eu li as coisas, mas acontece que dá uns brancos. Realmente, eu li todas as aulas, mas para mim a causa da morte é quando o seu corpo físico, que é matéria, não tem mais condições de sobrevivência. Aí, então, não tem mais como a alma ficar dentro do corpo. Porque a matéria não tem mais funcionamento. Não foi isso que você explicou mais ou menos? Por exemplo, se algumas partes do cérebro não funcionam, aí você vai perdendo... Aí se o coração para, não tem como ter a alma ali, vai ter que sair a alma. Mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Você acaba de ganhar uma estrelinha, Josete. Obrigada. É isso, porque assim, mas sabe por que o Kardec provavelmente perguntou isso? Né? Porque existe, não sei se na França existia, mas existe essa crença de que se a alma sai do corpo, o corpo morre. Não é?
E mesmo que não são reencarnacionistas, diversas religiões têm esse tipo de crença. E ele explica que não, que é quando os órgãos perdem o princípio vital. Tanto que ele compara a vida, né, e o princípio vital como uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. E se alguma coisa não estiver funcionando bem, um abraço, né? Que nem você vê, na época do Kardec, se alguém morresse de um problema de coração, ia perecer, né? E ninguém ia fazer nada, não tinha aquele negócio, como é que chama aquela coisa que dá o choque, assim? Desfibrilador. Isso, obrigada. Então, mas assim, não existia isso. E se a pessoa morria, sabe? Acabou ali. Hoje em dia, a pessoa praticamente ela não tem mais vida, mas por máquinas conseguem manter o coração batendo. E assim, você falar, tá vivo, né? Tá vivo. Mas eu fico imaginando assim, como será que está o espírito dessa pessoa, né? E assim, não adianta a gente ir buscar coisas em romances e tudo. Não que não se deva ler romance. Leia o que quiser. Ler é sempre bom. Mas a gente não pode esquecer que existe assim, não é porque a pessoa é um médium, é isso, é aquilo, porque ele falou aquilo é verdade. Entendeu? A gente não pode levar algumas coisas de romance como sendo verdades absolutas. Se ler, mesmo no Livro dos Espíritos, existem várias coisas que ele não vai nos responder com clareza, e mesmo no livro A Gênese, que Kardec revisou algumas coisas, alguns pontos de vista dele, tudo, né? Gente, pessoal, eu vou ter que responder aqui, senão a pessoa vai vir tocar campainha, tá? É impressionante, né? É impressionante. Você. É só um instante. Pronto. Desculpe, tá? Então, assim, muita coisa. Eu até esqueci onde é que eu estava. O que eu estava falando? Era da questão da morte. Alguém pode me falar o que eu falei por último? Para eu emendar? Não. Tudo bem. Pode falar. Falando que da causa da morte, que mesmo o corpo, muito se acreditava que se saísse a alma, o corpo já estaria morto. Isso exatamente. Porque existia essa crença. Então, assim, o Kardec vem nos dizer que é o contrário. Certo? É o contrário. Não é aquilo que a gente acreditava que fosse dessa forma. Tudo bem? Eu acho que tudo bem até aí, né? Eu sei que não é fácil da gente entender determinadas coisas, né? Mas, aos poucos, a gente vai se acostumando com esses conceitos, né? Então, ele fala da questão da morte, que mais? É isso mesmo, né? Tem mais um item da aula 2 de revisão. Qual que vocês acham que é a diferença entre inteligência e instinto? O instinto é sobrevivência. Eu vou falar o que eu entendi. O instinto é quando você luta pela sobrevivência. E a inteligência já é alguma coisa assim mais elaborada. Entendi mais ou menos isso. Assim, que você tem um raciocínio, né? É diferente. Não sei se eu estou certa. Não, mas é isso mesmo. Tá certo, porque assim, a inteligência, ela é racional. Certo? Você pensa para fazer alguma coisa. Você elabora de alguma forma. Ela é totalmente racional. O instinto, ele é
automático. E assim, tem o instinto de sobrevivência e tem outros instintos também, né? E, por exemplo, uma espécie para sobreviver, ela tem que multiplicar. Tem uma série de coisas, e cada espécie humana vai ter como é que eu posso dizer assim, uma reação instintiva diferente. Por quê? Porque são espécies diferentes, certo? Então, cada um vai reagir de uma forma. Por exemplo, a gente vê muitos animais que são muito coloridos, né? E isso é uma forma de sobrevivência, é a maneira de se defender. Porque, às vezes, um passarinho ou um outro tipo de animal que poderia atacar esse outro, ele olha e fala, é venenoso, sabe? Então, o que a gente tem que entender é que o instinto ele é racional, reflexivo. O instinto não, perdão. A inteligência é racional e reflexiva. O instinto ele é mecânico, ele é inato e ele é automático. É a mesma coisa quando a gente está, que nem eu estava no fogão, né, mexendo em umas coisas, e aí quando você vê, não sei se dá para ver a marca aqui, você dá aquela encostada, sabe aquele que dá um tss, assim, no fogão? Na hora a gente vai tirar o braço, não vai? E isso é um instinto, porque senão eu vou me machucar mais, certo? Então, é isso que a gente tem que entender. E por que ele insiste nisso também? Para ver a diferença entre nós, né, as pessoas, né, os seres humanos, dos animais. Tudo bem? Então, vocês veem que ele vai construindo um pensamento para que a gente possa ir conceituando as ideias que os espíritos nos trazem, juntamente com a ciência, mas nos convidando a quê? A raciocinar, inclusive a não concordar. Certo? A gente não precisa concordar com o que ele fala. Que nem aqui eu quis falar sobre a geração espontânea, porque ele dá uma, sabe, como se ele estivesse namorando essa ideia. Mas na época dele, do Kardec, se entendia isso. Era o que estava bombando, vamos dizer assim. Né? Tanto que o Darwin era contemporâneo dele. Então, muita coisa não se sabia, como sabemos hoje. E vejam, hoje a gente sabe de tanta coisa, e em tanta coisa a gente continua patinando, né? Então, foi... que nem ontem foi lançado, não sei o que lá, na Lua, né? Foguete, enfim, alguma coisa na Lua. Mais de 30% dos brasileiros não acreditam que o homem foi para a Lua, como foi da outra vez. Então, assim, fazer o quê, né? Vamos em frente. Agora vamos para a aula 3. Mas, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aproveitem, que é revisão. Nananana. Então, vamos para a aula 3, tá? Na aula 3, a gente viu sobre os 3 reinos, né? Os 3 reinos, que mais a questão do homem, né? E a metempsicose. Metempsicose. Então, assim, eu pergunto-vos quais são os 3 reinos que a gente conhece pela biologia. Já ouviu na escola, tudo. Mineral, animal, não, mineral, vegetal e animal. Aê, gente. É isso mesmo. Tem que treinar, né? Tem que treinar a falar com Deus. Estrelinhas para Josete, 3 estrelinhas, né, Débora? Isso. Como são 3 reinos, Arlete, então ela ganha 3 estrelinhas.
Maria Josete, você acaba de ganhar 3 estrelinhas. É isso mesmo. Mas por que ele fala aqui? Porque, assim, na biologia, nós conhecemos esses 3 reinos, tá? Porque depois a biologia vai fazer um estudo daquele que é orgânico, o que é inorgânico, que a gente já viu um pouquinho disso tudo nessas 3 aulas, né? Por quê que ele fala isso? Porque ele, vamos dizer assim, propõe um 4º reino, certo? Que ele propõe no Livro dos Espíritos. E qual seria esse 4º reino? Porque ele não dá uma resposta clara, né? Aqui. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui. Só um instantinho. No final do curso, o Espírito da Verdade tem que vir para falar com a gente. Será que ele vai dar uma coisa? Ele não vai vir, mas ele vai falar assim, essa daí que está dando aula, para ela eu não apareço. Nunca se sabe, né? Gente, ele diz aqui uma coisa interessante. Ó, a pergunta já é grande, mas é a primeira pergunta do começo desse capítulo dos 3 reinos, né? Pergunta o seguinte, a 585. Que pensais da divisão na natureza em 3 reinos, ou ainda 2 classes? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é a preferível? Olha que é uma pergunta capciosa, né? Como para dizer assim, você vai dizer que o preferível é o homem, né? Aquelas coisas. Aí o Espírito de Verdade responde: todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarnados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E aí ele explica. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe, plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada. E aqui tem um rodapé que é interessante ler. A inteligência do homem é ilimitada em face da inteligência limitada do animal. O texto francês diz, indéfinier, eu não sei qual é a pronúncia correta, geralmente traduzido por indefinida. Embora a palavra indefinida tenha também, em português, o sentido de sem limites, parece-nos que a tradução mais clara é a que fizemos. Então, mesmo esse sem limites do homem já é complicado. Continuando aqui, né? Que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Vejam que numa resposta ele vai construindo coisas que ele falou num capítulo todo, anteriormente, certo? Ele fala dos seres inorgânicos, né, que não têm o princípio vital, daqueles seres orgânicos que têm o princípio vital, mas não se movem, como a gente, ou como os gatinhos, os cachorrinhos, tudo, as plantas têm um movimento, são seres vivos, mas é limitado. Aí ele já pula para os animais que têm mobilidade, têm instinto, que ele chama aqui de uma inteligência limitada, e chega ao homem
que tem uma inteligência ilimitada. Ilimitada comparando com os dos animais, certo? Por quê? Porque a gente pode conceituar. Aqui mesmo ele fala, inclusive as coisas divinas, certo? Então, é isso. Tudo bem? A diferença entre animal e homem. Então, vamos lá. A alma do animal pode escolher a espécie que irá encarnar? Está na pergunta 599, né? Não. Por quê? Porque ele não tem o livre-arbítrio. Se o animal ele age por instinto, seja ele lá qual for, ele não tem uma inteligência reflexiva que vai escolher como reencarnar, como encarnar, certo? Que seja reencarnar também, tá bom? Então, ele não tem esse tipo de escolha. Ah, porque ele é inferior, não. Não. Simplesmente porque ele não tem o livre-arbítrio. Não vamos complicar. Entende? A gente fica falando muitas coisas que a gente ouve, e ouve muitas vezes no meio espírita, tudo, mas a gente também precisa, como diria um grande mestre da interpretação, desconstruir. É preciso desconstruir para que a gente abra a nossa mente para entender as coisas novas. Certo? Tudo bem? Até aí? Então, que bom, graças a Deus, né? Estamos sobrevivendo. E aí vem a pergunta, a última, que é dessa aula, que é: o que é metempsicose? Alguém se arrisca? Nada? Aí, consegui abrir o microfone, finalmente! A metempsicose é a animação de corpos após o reencarne. Sim, ótimo, é isso mesmo. Só que, assim, ela é uma crença que dá a entender que a gente poderia reencarnar como, sei lá, minhoca, alface, o pessoal adora falar isso, né? Alface, pedra, todas essas coisas. Ah, tinha gente aí que ia ser largata. Também, também. Mas, assim, o interessante do Espiritismo é que o Espiritismo é uma doutrina que entende o seguinte, por isso que ele, como cobra, é isso mesmo. Adoro. Eu poderia reencarnar como cobra, provavelmente. Mas, assim, é isso mesmo, Daia. Mas, assim, o que o Espiritismo nos diz é o seguinte, por isso que ele fala dos 3 reinos, do reino nominal, é assim, se a nossa centelha, vamos dizer assim, se o nosso espírito, ele vai estagiar em todos os reinos, até estar pronto para ser um espírito, para habitar uma matéria inerte e formar um ser humano, quando ele chega nesse estágio, ele não volta para trás. Né? E, assim, vejam que nessa época também existia uma... Como é que eu vou dizer? Não é febre, gente, mas que seja, vai. Uma febre do pensamento positivista, que é, inclusive, em cima desse pensamento positivista, que é a frase que está na nossa bandeira, ordem e progresso. Sabe? Que é assim, que é um pensamento de uma, inclusive de uma evolução espiritual linear, que, na verdade, ela não acontece assim. Mas era uma coisa que muito se vivenciava e se pensava por muitos professores e pensadores nessa época. Tá? Então, a gente pensa sempre numa coisa linear.
né? Ah, eu vou sair de um planeta assim para ir para um planeta melhor e tal. A gente sempre pensa numa coisa linear, mas tem as suas voltas, tem os seus caminhos, tem uma série de coisas que a coisa não acontece exatamente desse jeito. Porque o pensamento positivista, ele é muito concreto, sabe? E ele não dá margem para outro tipo de discussão, tá? Simplificando bastante, é mais ou menos isso. Tudo bem, gente? O positivismo é um pensamento do Augusto Comte. Elaine, alguma coisa para falar do que for das suas aulas? Tranquilo, tranquilo, Débora, pode seguir. Segue o baile, né? Que já está falando demais. Vamos em frente. Então, assim, da parte, gente, do Livro dos Espíritos, nós finalizamos aqui, tá? Em toda aula, a gente tem alguma coisa sobre o Evangelho, certo? Então, na primeira aula, foi o capítulo 3, itens de 8 a 12, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Que fala dos mundos superiores e inferiores. Então, vejam que eu gosto de pensar dessa forma, que essa maneira de colocar mundos superiores e inferiores é bem de uma forma didática, porque muitas vezes é difícil a gente entender essa evolução espiritual, né? E a gente está aqui nesse planeta para evoluir. E a gente passa por diversos estágios, né? Inclusive por vários reinos, né? E em mundos diversos, superiores, inferiores, onde tudo pode, sei lá, acontecer de uma forma diferente, mas o mais importante de tudo é quem habita esse mundo. Nós é que vamos transformar esse mundo, certo? Não é o mundo que nos transforma. Então, não adianta eu querer ir para um mundo superior se eu estou ali, né? Se eu estou igual o Gregory Samsa quando acorda e vê que é uma barata, certo? Então, assim, não adianta eu querer um mundo de regeneração, coisa maravilhosa, estamos aonde? Né? Então, a gente tem que entender que, lógico, existem mundos melhores, né? Existem mundos inferiores, porque nós passamos por vários estágios. E nem sempre estamos preparados para determinados lugares, né? E, assim, como pensar na inteligência suprema se ela não daria essa possibilidade de caminhar, sabe? Do primitivo, uma coisa primitiva, rudimentar, para uma coisa mais elaborada. Vejam que na escola, quando a gente começa a aprender a ser alfabetizado, tudo, às vezes demora um tempo para a gente começar a entender, a juntar aquelas letrinhas, tudo. Mas, de repente, quando a gente olha, você fala, sabe? Você bate o olho e consegue entender o que está escrito. Então, eu acredito que é mais ou menos isso que a gente precisa pensar, sabe? Ao invés de ficar pensando que eu estou no mundo superior, ou se eu quero tanto ir para um mundo superior, que a gente evolui, sabe? Que a gente passa por vários estágios. E aonde nós estivermos, nós precisamos buscar sermos melhores. É essa a nossa necessidade. Nós não queremos um mundo melhor? E a gente fala assim, eu queria tanto que esse planeta fosse melhor. Então, vamos deixá-lo melhor para que, quando a gente voltar, ele esteja um pouquinho melhor. Aí, o que eu aprender, eu falo, opa,
vou dar um passinho para frente. Sei que eu dei 10 para trás, mas vou dar um passinho para frente. E aí eu vou melhorar mais um pouquinho. E assim vai indo. Porque é para isso que a gente está aqui, né? E assim, não é porque Deus quis e vamos, porque nós precisamos sofrer e tá. Não, gente. A questão não é essa. A questão é que muita coisa depende da gente e não da gente colocar no colo de Deus. Certo? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos em frente. Que é o próximo item do Evangelho, na verdade, são vários, né? Que é do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Né? Então, lembrando que sempre que Mamon é uma representação de uma divindade para falar do dinheiro, certo? Riqueza, né? Aquilo que as pessoas entendem como riqueza num sentido ruim. Por isso que o capítulo começa. Não se pode servir a dois senhores, certo? Porque aqui ele está dizendo, Jesus já nos dizia, né, que não dá para você só pensar na matéria e querer seguir os passos dele. Não dá. Né? A gente tem que parar para fazer uma escolha. E essas escolhas, muitas vezes, são diferentes e são difíceis. Né? São difíceis. Porque muita gente que tem muita possibilidade econômica, que já nasceu no berço, assim, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender como é o outro mundo, sabe? Tem gente que não faz ideia do que é pegar um ônibus lotado, do que é não ter dinheiro para comer. Né? E aqui, por exemplo, Jesus fala isso várias vezes, né? A salvação dos ricos, tal. Mas a gente precisa entender que não é pelo fato da pessoa ter dinheiro que ela não será salva. Depende da consciência dela. Sabe? Então, assim, se uma pessoa vive numa condição extremamente generosa e ela tem dificuldade de entender a dificuldade do outro, porque muitas vezes a pessoa fala assim, é porque não se esforçou o suficiente. Mas a coisa não é bem assim. Né? A coisa não é bem assim. Então, se eu tenho muito poder aquisitivo e só pensar na matéria, eu vou continuar ali. Espiritualmente, o meu progresso, ele vai patinar. Né? E assim, a gente precisa parar de pensar, então, na próxima encarnação ele virá pobre, porque isso, porque aquilo. Ai, gente, esse tipo de pensamento, que vejam que é muito parecido com a ideia do positivismo, né? Ou é A ou é B. Se não é assim, é assado. Não é desse jeito que funciona. Né? Não é desse jeito que a coisa caminha. A gente tem que entender que, por exemplo, o segundo item fala da utilidade providencial da fortuna. É que, se a pessoa tem muita condição financeira, se tem empresa, se tem sei lá o quê, ela que tem a consciência de dar a oportunidade para quem não tem, de ter uma vida digna. Certo? Se o cara é dono de uma empresa e ele fala, não, porque eu tenho que ter 10% de lucro. Se com 3 ele já fica no lucro, mas ele não vai abrir mão desses 10%. Por que não? Para que ele precisa acumular tanto?
sabe? Esse tipo de coisa. E se a pessoa tem condição de dar trabalho para o outro, que ela possa fazer isso de bom grado, né? Que ela possa fazer o bom uso do seu dinheiro. Por exemplo, se pessoas que têm muito poder aquisitivo, e eu estou falando de muito, 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 né? Que a gente nem tem ideia. Se elas não investirem, por exemplo, em pesquisa, na ciência, como é que a gente caminha? Porque a gente está num mundo em que muitos chefes de Estado acham que investir em saúde, estudo e na ciência é tempo e dinheiro perdido. Como é que nós vamos progredir se ninguém investir o seu dinheiro nisso? Sabe? Como é que a gente vai descobrir determinadas coisas? Como é que ia se descobrir a primeira vacina, que foi chamada a vacina, popularmente, né, a vacina da vaca, porque era uma espécie de varíola que dava nos animais, e fazendo experimentos ali, a grosso modo, descobriu-se a vacina, a primeira vacina, né? Por causa disso. Mas, se não tiver alguém que invista nesse tipo de pesquisa, como é que os cientistas vão pesquisar? Porque não é porque a pessoa é cientista que ela não precisa comer, né? Ela precisa fazer as suas coisas. E fazer pesquisa não é ter uma vida tranquila. Não faz nada, só pesquisa. Gente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, ser rico não é o problema, não é a questão, entendeu? A questão é a gente entender e aceitar quem pensa no exemplo de Jesus, né? De que nós somos irmãos. E se formos olhar pelo lado biológico, nós somos iguais. Como é que eu vou tirar a vida ou não vou fazer de tudo para que o outro não progrida, se ele é igualzinho a mim? E nós não estamos aqui para quê? Para viver em sociedade. O importante para nós é compartilhar e não acumular. Esse negócio de acumular, sabe? Todo mundo já viu no que dá esse tipo de ideia, né? E um quer, e aquela grande maioria fica sem nada, né? É isso que a gente precisa pensar. E aí fala da propriedade, né? Afinal de contas, qual é a verdadeira propriedade que a gente possui? Né? É o nosso conhecimento, é o nosso progresso espiritual, né? É ter a consciência daquilo que nós somos. E olha, não é fácil. Se olhar no espelho, mesmo que não seja um espelho físico, tá? Olhar para si mesmo e ver como realmente nós somos. Não é nada fácil. Sabe? Então, assim, o que a gente possui? Mas eu fui doutor, eu tenho casas, não sei o quê. Amém! Graças a Deus. Mas isso do lado de lá não vai servir de nada. Absolutamente nada. Agora, o que não significa que a gente também vai deixar de lado tudo aquilo que a gente tem aqui. Esse equilíbrio é que é difícil conseguir. E é justamente que nós estamos aqui, numa quinta-feira à noite, falando sobre essas coisas, refletindo sobre isso. Essa é a proposta. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um outro item que, desculpe, Elaine, eu tinha acabado de esquecer de digitar, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Tem mais um item do Evangelho que eu esqueci de colocar na digitação.
Tudo bem, gente? O último é do capítulo 24. Esqueci o nome do capítulo, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo o livro dos Espíritos. Capítulo 24, que é... Eu nunca lembro. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Né? Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Itens 13 a 16. A coragem da fé. Né? Então, nossa, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver. Lembra daquela música dos Irmãos Coragem? Irmãos, é preciso coragem. É preciso coragem para ter fé, sabe? E é preciso coragem para a gente assumir a nossa fé. Porque quando a gente assume aquilo que a gente acredita, a gente vai querer fazer exatamente aquilo que a gente fala. Ou deveria procurar fazer isso. Certo? Mas é uma grande dificuldade para todos nós. Vocês estão me vendo? Sim. Sumiu, né? Não, você tá aí. Aqui para mim você tá. Eu achei que eu tinha sumido, desculpa. Então, assim, a coragem da fé é da gente fazer exatamente aquilo que a gente fala. Não adianta eu chegar para fazer, sei lá, a preleção do evangelho, ou então esse pessoal que é palestrante, tudo. Eu não sou, mas que fala e mostra aqueles PowerPoints, aquelas coisas maravilhosas, vai para uma casa, vai para outra, tudo. Fala bonito, aquela fala mansa e tal, não sei o quê, e chega na hora, não faz nada disso. Então, a coragem da nossa fé, ela reside exatamente aí, sabe? Da gente fazer aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Né? Tanto se fala de Jesus, porque o livro sagrado, porque isso, porque aquilo, tal. Mas nunca se ouviu tanto amaldiçoar as pessoas. Com que direito? Com que direito? Eu ou qualquer pessoa vamos falar de Deus ou de Jesus e eu posso apontar o dedo para o outro. Dizer que a religião daquela pessoa não serve de nada, que isso é assim, que isso é assado, sabe? Como é que eu posso atacar a religiosidade do outro? A gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito porque nós precisamos respeitar uns aos outros. A gente não quer que respeite a nossa fé? O que nós queremos com tudo isso aqui? Quando eu falar ali na família, tudo, que a pessoa pelo menos ouça o que eu vou dizer. E não aponte o dedo, espírita, eu sabia, sabe? Isso é coisa de não sei o quê, de não sei o que lá. Então, não, né? Não. É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Me ajudar? Vocês entenderam o que eu falei? Ficou muito confuso? Silêncio. Silêncio total. Sim, não, talvez? Nada? Sim! Sim! Não! Sim, sim, nós entendemos o que você falou. Não, o que eu quero saber é, assim, se existe alguma dúvida ainda que se ficou confuso, tudo, porque, por exemplo, nós vamos entrar
vão ser 3 aulas três aulas seguidas sobre o espírito. Então, é assim, o espírito 1, a missão. O espírito 2, a saga. E espírito 3, a trilogia. Sabe? Porque, assim, a gente precisa começar a entender, né, o que o espírito de verdade estava nos falando. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, mas alguma coisa, Elaine? Nada? Tranquilo, Débora. Então, por hoje nós terminaremos, né? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que está caindo um negócio aqui, gente, desculpa. Hoje, para a Igreja Católica, é o dia da cerimônia de lava-pés. E, simbolicamente, Espiritismo 3, o inimigo agora é outro. Isso! Boa, Daiane. É isso mesmo. Porque são 3 etapas da gente falando da questão dos espíritos, do mundo espiritual. Então, é bom a gente estar preparado para isso. O que eu queria lembrar, assim, independente do que é a cerimônia de lava-pés, porque é de outra igreja, de não sei o quê, mas, assim, vamos pensar o seguinte, Jesus está próximo de comer a ceia com os seus apóstolos. E ele faz esse gesto de lavar os pés dos seus apóstolos num sentido de humildade, né? De dizer, olha, não sou eu que vim para ser servido, mas eu vim para servir, para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E vamos pensar no seguinte, né? Porque tem toda a simbologia da Páscoa, tudo, de renascer, de comemorar, né? De morrer, de ir para dentro de si. Jesus, quando sabe que a coisa vai ficar feia, ele se recolhe, ele vai fazer prece, e ele entra num deserto, né? E esse deserto, simbolicamente, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é quando a gente fica sozinha, sabe? Conversando com a gente mesmo. Sabe aquela hora que você fala assim, e agora, José? O que eu faço? O que é que eu vou fazer? Né? E ele pede para o pai, né? Depois, não é na quinta-feira, que afaste dele esse cálice. Mas, enfim, na cerimônia de lava-pés, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele, mas ele faz esse gesto para dizer para os seus discípulos de assim, olha, gente, não se deixe levar pelo orgulho. Não pensem que vocês sabem de tudo. Nós somos irmãos. E nós estamos aqui para conviver e cuidar uns dos outros. E, para os judeus, esse movimento de lavar os pés, de se lavar, é uma simbologia muito forte, porque normalmente eles lavam as mãos para fazer alguma prece, né? Sempre, antes de comer, isso é tudo, eles lavam as mãos. Isso daí é muito comum de acontecer. Não é só comum de acontecer, é um costume deles, né? E Jesus era judeu, palestino, mas era judeu, né? Ele mostra para todos os seus apóstolos uma questão de humildade, de que mesmo ele sendo mestre, mesmo eles tendo feito toda essa caminhada, ele quis mostrar para eles também o quanto ele os amava, o quanto ele confiava em cada um deles que ele lavou os seus pés, para continuar o seu caminho, que não é fácil.
A gente sabe que a nossa caminhada não é fácil, né? E que a gente não vai levar nada daqui, como disse aqui o Evangelho, na verdadeira propriedade. Então, assim, que a gente lembre disso. Por exemplo, hoje, quem eu não lavaria os pés? A quem eu me negaria olhar, perdoar, aceitar a presença dessa pessoa? Nós estamos em tempos de extrema intolerância, de tudo, né? Em todos os sentidos, não só religioso. Mas é uma coisa para se pensar, sabe? Do que a gente vai... é Páscoa, tudo assim, eu não comemoro a Páscoa. Cada um faz o que quer, mas no fundo, todo mundo para pensar um pouquinho sobre isso. Mas muitas vezes não pensa na simbologia de tudo isso, né? E é claro que o Espiritismo não nos fala dessa prática. Eu só quis trazer como lembrança e como reflexão. De quem nós lavaríamos os pés? Será que aceitaríamos de todos? A quantas anda a nossa postura frente àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fazemos, sabe? Muitas vezes é difícil conviver uns com os outros, né? Muitas vezes a gente se irrita com determinadas pessoas que são do nosso convívio, mas às vezes o que essa pessoa está fazendo, mesmo que nos irrite, é uma forma de amor, de dizer que tem atenção, que tem carinho por essa pessoa, sabe? E se vamos celebrar a Páscoa, renascimento, cada um de nós possa renascer nos seus objetivos, nas suas coisas, que essa Páscoa seja abençoada, que ela seja repleta de muita prosperidade, principalmente a espiritual, sabe? Que hoje a gente possa lavar os pés de todos aqueles que a gente não gosta e não gostaria de lavar os pés. A Cláudia diz que não quer. É que eu lembrei do Padre Júlio, né? Ele faz isso com as pessoas em situação de rua, de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes as pessoas não consideram como seres humanos. E são, porque são nossos irmãos, né? E para a gente pensar nisso só, sabe? Se animar com essa ideia, não daquilo que a gente vai apontar o dedo para o outro, sabe? Mas de que existem várias formas de amor, várias formas de atenção, e que a gente precisa olhar para o outro verdadeiramente como irmão, aceitando, por mais que ele esteja com seus pés, nesse momento, muito sujo, pode ser que em algum momento tenhamos sido nós, né? E que a gente está aqui para relembrar determinadas coisas, já que comemoramos pelo menos o feriado, né? A gente possa levar para uma questão de reflexão, sabe? O que nós vamos pensar nessa Páscoa? O que vai renascer dentro de nós, mesmo dentro dessa encarnação? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quero ser o Padre Júlio. Tão bonitinho. Ele é o máximo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu também. Mas é isso, gente. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Agradeço a oportunidade, né, desse nosso encontro. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, que foi uma revisão, né? Eu espero que tenha contribuído para vocês entenderem um pouquinho melhor
de tudo que a gente conversou até agora. Espero ter esclarecido um pouquinho mais. E assim nós encerramos por hoje. Vamos agradecer a oportunidade, o nosso encontro, aos nossos mentores espirituais, e vamos pedir para que a nossa fala, o nosso gesto, o nosso pensamento seja realmente de solidariedade, como diz o nome do grupo. A gente precisa se preparar para isso, para celebrar uma grande Páscoa, sabe? Sem pensar que igreja que é, ou que religião que é, mas que esse sentimento de renascimento possa fazer parte de todos nós, para que durante o resto desse ano a gente esteja mais fortalecido espiritualmente. Que assim seja, e assim será. Obrigada. Obrigada. Eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp. Parou a gravação já, Francisco? Não, ainda não. Mas pode falar, sim. Vou disponibilizar lá no WhatsApp o meu endereço para entrega de ovos de Páscoa, tá? Isso, graças a... Com localização e tudo, para não ter erro, tá bom? É mesmo se fosse presencial, né? Sabe o que eu fiz hoje, Cláudia? Pão de mel. Nem vou falar nada para a senhora. Né? Ai, que